Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha live. Boa noite. Olá pessoal, boa noite. Olá Sinise. Seja bem-vindo à minha live, todos aqui. Estamos esperando o pessoal chegar. Na live de hoje, nós trataremos um tema muito importante. Eu me chamo Adriana Celestino, sou advogada e especialista em Direito Processual Civil, membro da Comissão da Infância e Juventude do IBDFAN Sergipe, membro da Comissão de Direito Digital da UAB Sergipe. Sejam bem-vindos todos à minha live. Hoje a live será um pouco diferente, né? Hoje nós teremos uma live interativa. Eu quero que vocês me façam perguntas e eu estou prontamente aqui a acolher as perguntas e tá desenvolvendo o tema, certo? Boa noite a todos, sejam bem-vindos, vão chegando aí. Eu peço que todos vão chegando, vão tomando assento e aí vão procurando as perguntas, certo? A gente começou um projeto essa semana, particularmente esse mês de agosto e setembro, é um mês que o mundo todo se preocupa com a violência contra a mulher. Já foram criadas várias e várias campanhas, né, nesse sentido, haja vista que a violência contra a mulher... Boa noite, minha aluna Vi Santos. Então, haja vista que a violência contra a mulher é uma constante, infelizmente, e temos dados agora atuais que nessa pandemia, aqui no Brasil, o número de feminicídios, mortes decorrentes da violência contra a mulher, aumentaram exponencialmente. Aqui em Sergipe, nós temos dados que nos foram passados pela promotora de justiça da vara da violência doméstica. A promotora, ela disse que o número de feminicídios aumentaram, enquanto que o número de lesões corporais leves ou lesões corporais graves diminuíram. Isso é preocupante. Quer dizer que as pessoas se tornaram muito mais inconsequentes, muito menos, estão com muito menos poder de transformar a sua raiva, transformar o seu ódio, estão muito menos pacíficas. Isso é muito, muito ruim. Então, como eu estou dizendo, a violência contra a mulher é um tema que deve ser abordado muito, deve ser abordado constantemente, haja vista ser um tema que tem trazido muitos dilemas para a nossa sociedade. E a violência contra a mulher... Boa noite, meu amigo, meu aluno, Lucas, sempre presente na minha live. Muito obrigada, Vi Santos também, sempre presente. Então eu digo para vocês que a violência contra a mulher, ela tem crescido exponencialmente. Ela tem crescido em números constantes. E isso tem preocupado as autoridades, tem preocupado todos nós que participamos
do Poder Judiciário, que fazemos parte como advogados, né, sejam como promotores, juízes, delegados e defensores públicos, todos nós estamos nos envolvendo nessa temática, haja vista que a quantidade de números de casos de violência, de casos de feminicídios aumentaram. E aí a gente percebe que a sociedade está uma sociedade doente, uma sociedade que muitas vezes intolerante, muitas vezes não, quase sempre intolerante, e o papel do homem nessa sociedade que nós vivemos sempre foi um papel de primeiro lugar e a mulher ficar em segundo, em terceiro, em quarto e olhe lá, né? E o que é que está acontecendo? Com a emancipação das mulheres, quando as mulheres, Lana, seja bem-vinda, quando as mulheres começaram a sair de casa, do âmbito familiar, e começaram a ir para o mercado de trabalho, começaram a prover suas próprias subsistências da sua família e até às vezes do seu marido, porque muitas vezes o marido está desempregado e aí a mulher é quem faz, às vezes, a mulher é quem é a sustentadora, a mantenedora do lar. E isso, na cabeça de muitos homens, é humilhante. Para eles, na perspectiva deles, eles sempre têm que ser um provedor. Eles têm que estar numa posição de garantidor da família, da prole, dos filhos, da mulher. Só que a sociedade mudou e as pessoas não acompanharam, né? Eu digo sempre que a sociedade muda e nós estamos em constante mudança e nós estamos, da área de direito, o direito acompanha as mudanças sociais. Todo direito serve à sociedade e não ao contrário. A sociedade não serve o direito serve à sociedade. Boa noite, minha aluna Adaine Araújo. Boa noite, meu aluno Lucas, John, Vanessa. Então, o direito serve à sociedade, como eu estava dizendo. Quando a sociedade modifica, o direito deve modificar-se. E aí foi que surgiu a Lei Maria da Penha. Para vocês verem a importância da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela veio trazer um corpo, um arcabouço de vários mecanismos que são imprescindíveis para se combater a violência contra a mulher, tendo em vista que antes não se tinha uma legislação que tratasse do tema de forma específica. As legislações antes da Lei Maria da Penha. Boa noite, doutor Oswaldo Júnior, seja bem-vindo à nossa live. Então, as leis que nós tínhamos antes da Lei Maria da Penha eram leis esparsas e o julgador, os juízes, eles tinham que fazer a subsunção dos fatos às normas. E muitas vezes não eram encontradas normas protetivas, garantidoras dos direitos das mulheres. Então, eu digo que a Lei Maria da Penha foi e é um instrumento muito importante para a defesa de nós, mulheres. Mas a Lei Maria da Penha não trata somente das mulheres, ela trata da violência de gênero. É preciso aqui deixar destacado que a violência do gênero também tem crescido muito na nossa sociedade. Boa noite, Dai. Boa noite. Todos que estão entrando na minha live. A violência de gênero tem crescido muito na nossa sociedade. E aí não é porque nós vemos muita gente falar sobre política, falar sobre isso daí é ideologia de gênero, eu não vou querer porque isso daí está contra meus preceitos, o que eu prezo, o que eu entendo. Não é. Nós não estamos aqui tomando partido de A, tomando partido de B. Nós não estamos aqui nessa live
para tratar de uma forma política sobre esse tema. Nós estamos aqui nessa live para esclarecer, trazer conhecimento da lei, trazer conhecimento dos instrumentos que vocês podem se utilizar se por acaso vocês souberem de alguém que esteja passando por violência doméstica. Pessoal, violência doméstica, para vocês terem um entendimento, boa noite, Dai, já foi até elevada à categoria de norma supralegal. Já foi até elevada à categoria da proteção dos direitos humanos. Isso não é à toa. Como eu disse no início da live, o direito serve à sociedade, aos fatos sociais. E não os fatos sociais vão servir ao direito. Só existe direito porque existem fatos sociais que estão em conflitos. Se os fatos sociais estiverem de plena comunhão, de pleno alcance, de muita apaziguamento, de muita pacificação, não precisa de direito. Nós que somos operadores de direito, nós militamos para promover o direito. Por que nós militamos para promover o direito? Porque o direito está sendo descumprido. Então, a Lei Maria da Penha, ela foi uma lei que surgiu pelo descumprimento de normas simples, de normas expressas que já tínhamos, principalmente no Código Penal, na Constituição Federal. Né? Normas simples que eu estou falando é de simples entendimento, que não são tão simples assim, mas são de simples entendimento. Bom, eu trouxe aqui alguns instrumentos, nós vamos falar de alguns instrumentos na seara civil e depois a gente fala na seara criminal. Nós vamos trazer alguns instrumentos na seara civil que auxiliam as vítimas de violência contra a mulher. Quando a mulher está sofrendo a violência doméstica, ela fica fragilizada emocionalmente. Ela fica com sua autoestima muito fragilizada. Ela muitas vezes ela não consegue denunciar aquele agressor, pois aquele agressor era para ela um amor, um companheiro. Ela construiu uma vida com aquela pessoa e de repente aquela pessoa começa a xingá-la, a maltratá-la, a humilhá-la, a desdenhá-la, e ela não consegue entender por que esse comportamento desse agressor. É preciso a gente também entender que o comportamento agressivo, ele às vezes é herdado. Isso mesmo. O comportamento agressivo, ele é herdado. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista, na qual os homens, eles sempre acham que estão acima das mulheres, onde os homens sempre tiveram mais vezes do que as mulheres, onde os homens falam mais, têm direito à voz, têm direito à expressão, têm direito a trabalhar, têm direito à política, têm direito a ser chefes de estados, têm direito a cargos, a ocupar altos cargos, onde as mulheres não ocupavam. Isso mexe com a cabeça dos homens quando eles veem uma mulher, quando a mulher está querendo sair, se destacar, certo? E alguns instrumentos são: uma pessoa que está sendo vítima de agressão, ela pode entrar na justiça requerendo, através de um advogado, ou fazendo uma denúncia ao Ministério Público, a um promotor de justiça, uma liminar de busca e apreensão dos objetos que sejam de possíveis lesividade. Quais objetos, Adriana? Uma faca, um punhal,
uma espingarda, um revólver, um estilete, qualquer objeto que ela perceba que vai lhe causar o mal, qualquer objeto que ela perceba que aquele agressor está fora de si e pode sim cometer algum mal, ela pode entrar na justiça pedindo uma liminar para que o juiz conceda a liminar de busca e apreensão desses objetos. É importante ficarem atentos, porque eu digo, muita gente não sabe que existem esses instrumentos processuais. Isso eu estou falando na esfera civil, não na esfera criminal. Nem estou falando de esfera criminal, estou falando na esfera civil. A mulher tem direito, sim, a fazer esse pedido ao juiz para que seja feita a busca e apreensão dos objetos que causarem a lesividade. Onde? Num corpo de uma ação de separação de corpos, num corpo de uma ação de divórcio, num corpo de uma ação de alimentos, o advogado, ele pode sim abrir um tópico, abrir um destaque e fazer até um pedido anterior ao mérito. Ele pode fazer. Pode e deve quando é procurado. Outra medida que a gente também acha muito importante. Boa noite, Padre Anderson. Seja bem-vindo, Padre, à nossa live. Outra medida que a gente acha de suma importância é o afastamento da vítima, impondo multas ao descumprimento. Esse afastamento é um pedido. A pessoa que está sofrendo violência, ela faz um pedido ao Poder Judiciário, através de uma ação judicial, e aí o juiz vai determinar um afastamento daqueles dois cônjuges que estão em desconformidade, estão brigando, estão em querela. Está ocorrendo várias agressões que possivelmente podem chegar a agressões fatais. Então, essas medidas são medidas cautelares, são medidas que vão impor ao agressor logo no começo da sua agressão, do que ele está praticando. Isso é importante o profissional ficar atento, certo? As medidas que podem ser tomadas para que a gente promova essas medidas. Tanto o promotor de justiça pode fazer, como também, como no caso de violência doméstica e que não ocorreu ainda lesão, é importante dizer, não ocorreu lesão corporal grave nem gravíssima, nem ameaça, a gente pode utilizar desses outros institutos, que são, repito, busca e apreensão dos objetos que podem causar lesão, medida cautelar de separação de corpos, medida cautelar de alimentos às crianças que vão precisar, né, durante esse período que estão em querela, seja em querela fora do judiciário ou no judiciário. Ainda pode-se haver uma ação judicial requerendo a suspensão do poder familiar daquele cônjuge que está criando essa situação de violência. Uma suspensão, porque a perda do poder familiar só ocorre em casos extremos, mas a suspensão pode ser requerida ao juiz. E aí são esses instrumentos cíveis que podem ser utilizados quando a pessoa estiver num caso de violência doméstica e familiar. Eu quero deixar aqui destacado que eu estou fazendo uma série de vídeos lá no meu canal do YouTube, que se chama Adriana Celestino, Facilitando o Seu Direito. E ontem, domingo, eu abordei sobre a filosofia do feminino. A filosofia do feminino. E por que eu estou tratando aqui nessa live, também tocando nesse assunto? Eu estou tocando porque a filosofia, ela tem tudo a ver com a sociologia, tem tudo a ver com a sociedade. A filosofia, ela é uma ciência que estuda, que promove o entendimento de alguns comportamentos em sociedade. O homem em sociedade, ele sempre foi
tomou as vezes de patriarcal, a sociedade patriarcal. O homem sempre promoveu a sustentação da sua família. O homem sempre foi o provedor, o homem sempre foi o manda-chuva daquela família. A partir do momento que houve a vontade da mulher e a explosão de direitos que foram dados às mulheres, e as mulheres hoje em dia podem sim estar galgando cargos públicos que antes somente os homens eram que poderiam. Boa noite, minha amiga Maria, lá de Penedo, Alagoas, seja bem-vinda. Então, antes os cargos públicos só eram ocupados por homens. A mulher não se cogitava. Na época do Império, na época da antiga Grécia, as mulheres eram tidas como coisas, eram equiparadas a escravos. Então, a mulher, ela não tinha voz, ela não tinha vez. E por que eu estou tratando disso? Eu estou tratando para vocês entenderem como é que é o pensamento do homem e da sociedade machista na qual a gente vive. A sociedade na qual a gente vive, muitas vezes, não dá espaço para que as mulheres alcancem um patamar melhor, profissional, alcancem um destaque. Muitas vezes o homem sufoca ou realmente passa como um trator por cima dessa pessoa. E aí nós vemos que não é questão somente de violência física, mas a violência psicológica, a violência emocional, a violência que tenta deturpar aquela criatura, que tenta menosprezar aquela criatura como sendo digna de estar naquele posto, como sendo uma mulher digna de valores, como sendo uma pessoa com capacidade. Ela vai transformando a mulher no nada. Ela vai fazendo com que a mulher se sinta cada vez menos compreendida pela sociedade, cada vez menos valorizada. E aí esse estado de autoculpa, porque a sociedade é quem impõe a essa mulher, faz com que essa mulher fique cada vez mais deprimida, ansiosa, preocupada, e assim ela fica um alvo muito mais fácil. Tiago Oliveira, seja bem-vindo, meu amigo, colega advogado. Essa mulher fica um alvo muito mais fácil para seu agressor. O agressor, geralmente, ele encontra a vítima fragilizada emocionalmente. Ele encontra aquela mulher sem nenhuma autoestima, sem nenhum valor, sem nenhuma vontade de viver, sem nenhuma vontade, nenhuma perspectiva maior. E aí o homem manda e desmanda naquela relação. E aí eu fiz uma pergunta, uma provocação a vocês antes da live. Se vocês, em briga de marido e mulher, se alguém aqui tem coragem de meter a colher, alguém aqui me responde? Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão aqui na live, alguém que está aqui na live, ou outras, muitas pessoas que estão na live, pode me responder. Em briga de marido e mulher, vocês meteriam a colher? Respondam aí, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Pessoal, eu quero que vocês me digam se o áudio, se vocês estão me ouvindo. A pergunta que eu fiz foi: em briga de marido e mulher, vocês meteriam a colher? Vocês denunciariam? Porque se a resposta for negativa, é muito mais preocupante para nós.
A sociedade não pode viver mais passiva. A sociedade tem que ser engajada. A sociedade tem, sim, a responsabilidade de denunciar o agressor. Então, em briga de marido e mulher, você não vai lá na casa da pessoa se meter. Mas você pode ligar, né, o 180, né, da polícia, e a polícia vai lá resolver ver o que é que está acontecendo. Porque se a gente ficar calado, se a gente ficar estático, só observando o que está acontecendo na casa do vizinho e não agir, essa mulher que já está fragilizada, essa mulher que já está sem vez, sem voz, ela vai a tendência é de ocorrer o pior, que é o feminicídio que está ocorrendo com grande frequência. Agora na pandemia, aumentou o número de feminicídios. Isso quer dizer o quê? Que a mulher não está se cuidando, que a mulher não tem valor, que o homem tem mais valor do que a mulher? Não. Isso quer dizer que o homem está vendo a mulher mais ainda como um objeto. O homem está tratando a mulher de forma pior do que um carro que ele tenha, porque o carro ele dá mais valor do que a mulher. Bom, eu destaquei um tópico aqui, como a sociedade vê a mulher. Se a mulher é vítima quando ela convive com o agressor. Boa noite, Elna Salomão. Por favor, Elna, me diga aí se você está me ouvindo. Pessoal aqui não respondeu, eu estou querendo que alguém responda. Se vocês estão ouvindo bem, pois eu fiz uma pergunta e ninguém me respondeu. A pergunta foi, em briga de marido e mulher, você meteria a colher? Me diga aí, Elna, você meteria a colher? Não de forma diretamente, mas vocês podem ligar para o 180 e denunciar. Entendeu? Vocês não precisam ir na casa da pessoa para bater boca, para receber, muitas vezes, xingamento também, receber humilhação. Não. Mas vocês podem, sim, denunciar. Porque se vocês não denunciarem, vocês vão estar sendo omissos. E os casos, como eu disse aqui, os casos de feminicídio têm aumentado demais, demais. E nessa pandemia, exponencialmente. Eu falei aqui no começo e vou repetir. A gente teve um acompanhamento de um estudo científico com a promotora de justiça da vara da violência doméstica aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, né, no TJ de Sergipe. E ela disse que o feminicídio aumentou agora nessa época de pandemia. O homem não está mais fazendo lesão corporal leve, nem lesão corporal grave. Ele já está partindo para matar. Para matar a mulher. Então, se a gente não denunciar, a tendência é cada dia aumentar. Porque, como eu disse, a mulher está fragilizada. A mulher vítima da violência, a violência é um ciclo. Existem vários tipos de violência. Existe violência psicológica, emocional, que é aquela mais frequente, quando nos relacionamentos, quando estão casados, quando são namorados, quando são noivos. Muitas vezes o homem tenta impor seu comportamento para aquela mulher. E aí, quando a mulher não quer fazer, não aceita o comportamento, ele começa a humilhá-la. Ele começa a maltratá-la. Ele começa a depreciá-la. E isso vai entrando na cabeça dela, no psique, vai entrando no emocional, e ela acha que ela é realmente a provocadora desse mal. Já pensou? Você sendo vítima de uma violência e você pensar que é você que está provocando aquela violência, que você tem culpa de estar recebendo aquela violência. É assim que a maioria das vítimas de violência doméstica, elas se acham. Porque o agressor é alguém que ela ama.
O agressor não é uma pessoa desconhecida. O agressor é alguém que ela ama. O agressor é um namorado, é um marido, é um companheiro, é um noivo. Entendem? É muito mais difícil para aquela mulher aceitar que aquele homem que ela amou tanto, ele agora está querendo matá-la. É dificílimo na cabeça dela ela aceitar isso. Ela acha o seguinte: não, é uma briga, ele vai melhorar, ele é agressivo, mas é porque tá bêbado, sempre ele bebe, ele fica assim. Então a mulher vai de todas as formas tentando contornar a situação, apaziguar a situação para conviver. Muitas vezes essa mulher, ela é dependente economicamente desse marido. Então, ela fica com um pé na frente e outro atrás de sair da relação, porque ela não tem como se sustentar. Muitas vezes ela tem filhos. Aí é complicado essa mulher que está numa situação de violência doméstica e não tem o suporte econômico, porque ela vai ter, a tendência dela é ficar naquela relação, mesmo uma relação doentia, mesmo uma relação que só faz mal a essa mulher permanece nessa relação e tenta fazer com que aquele homem mude. Mas o homem não muda. Existem estudos que já dizem que o ciclo da violência é um ciclo constante, crescente e decrescente, onde o agressor primeiro ele decresce o seu relacionamento no momento em que ele machuca a mulher e a mulher se sente inferiorizada. Depois ele aumenta quando ele pede perdão, tenta solucionar o caso, fica mais ameno com aquela mulher, e depois vai no outro ciclo de violência, aumentando violências maiores, quando na primeira semana ele praticava ameaças, ele praticava xingamentos, ele praticava esses tipos de violências. Na segunda, quando ele já pede o perdão e a mulher dá o perdão, ele já parte para uma agressão maior, uma lesão física leve ou uma lesão física grave. E na terceira fase, que é a fase mais crítica, se chega ao feminicídio. Quando se chega ao feminicídio, já se passaram por muitas fases. As primeiras fases são essas fases que eu estou dizendo: a violência psicológica, a violência emocional. E quando aquela mulher aceita passivamente que aquele homem a controle, a domine, ele já está com meio caminho andado. Ele já permanece praticando essas mesmas atitudes, porque ele já viu que assim ele vai conseguir o que quer. Na segunda fase é a fase de violências físicas, né? É um puxão de cabelo, é um tapa, né? É uma briga, é um empurrão, é um xingamento. Na terceira fase já é o feminicídio. É muito, muito grave, tá entendendo? Muito grave. Existem também os discursos machistas e os estereótipos que tendem a levar a mulher a se sentir diminuída. Tudo isso influencia. A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma violência social. O homem em sociedade já colocou que a mulher é diminuída, que a mulher a criatura é diminuída já desde criança. O homem já nasce com preconceitos, com conceitos ligados à violência doméstica. Ou seja, ela é minha mulher, eu posso bater nela sim. Ela é minha mulher, eu sou dono dela. Esse pensamento machista faz com que o homem ache que pode tudo,
que pode mandar na mulher em tudo. Desde uma simples roupa como ela vai usar, até o que é que ela vai falar, com quem ela vai falar. Ele vai maltratá-la se ela não falar com as pessoas que ele gosta e também se falar com as que ele não gosta. E por aí vai. É uma coisa muito séria, pessoal. É uma coisa muito séria. A sociedade, ela precisa corrigir isso. Através de quê? Através da educação. Vocês que estão tendo acesso, pessoas que têm acesso a saber o que é uma violência doméstica, elas têm que repassar para outras pessoas e assim sucessivamente. Assim, vai criando uma egrégora, vai criando uma sociedade, vai criando várias pessoas esclarecidas. As pessoas, quando estiverem esclarecidas, elas vão saber procurar seus direitos. Elas vão saber procurar uma ajuda, seja uma ajuda psicológica, seja uma denúncia, seja um advogado, seja uma amiga, seja uma pastoral, seja uma igreja, qualquer coisa que faça minorizar o que aquela mulher está passando. Mas se ela não souber, se ela mesmo, dentro dela, pensar que é ela que está provocando essa violência, ela vai ficar calada. Ela não vai ter coragem de procurar uma amiga, não vai ter coragem de procurar um pastor, uma igreja, porque ela vai se sentir que ela é quem é provocadora da violência. Muitas vezes o homem faz também com que essa mulher se sinta que é a provocadora da violência. E aí é que tá. Aí é que a mulher se sente mais ainda humilhada, mais ainda com sua autoestima baixa, e ela não vai procurar ajuda. Então nós, se virmos alguém praticando uma violência, a gente como sociedade, a gente como ser humano, a gente tem sim o dever moral, o dever cívico de denunciar. A denúncia é anônima, ninguém vai ficar sabendo que você denunciou aquele casal que estava brigando, se matando. Ninguém vai saber. Mas se você não fizer e a mulher já estiver fragilizada de um modo tal que ela mesma não tenha forças para fazer, o resultado não é bom. Então, como eu estava dizendo aqui, discursos machistas, estereótipos, tentam levar a mulher a se sentir diminuída em sociedade. Tentam, não, levam. A concepção dos homens quanto ao momento, quando a mulher estuda, quando a mulher trabalha, cria a sua independência, faz as suas realizações próprias, não dependendo do marido, não dependendo do companheiro. Isso faz com que o homem se sinta diminuído e queira agredi-la. Formas veladas de discriminação são muito feitas. Como assim, Adriana? Formas veladas de discriminação. Boa noite, Denise Coelho. Seja bem-vinda, minha amiga. Formas veladas quando, numa repartição pública, o cargo ocupado, o cargo de supremacia ocupado nessa instituição, sempre é de homens, nunca é de mulher, mesmo se a mulher estiver a capacidade igual ou maior do que aquele homem, intelectual e administrativamente, ela sempre é colocada em posições inferiores. Isso é uma forma velada de discriminação contra a mulher. Afinal de contas, porque nós somos mulheres, nós somos piores do que os homens? Acho que não, tenho certeza que não, né? Então, essas formas de discriminações veladas ocorrem entre nós dentro da nossa sociedade de uma forma que deixa marcas psicológicas, emocionais, durante praticamente uma vida daquela mulher. A mulher se sente que é um nada. A mulher se sente diminuída. A mulher se sente sem valor. Então ela vai ser sim um alvo, uma presa mais fácil de um agressor, de uma possível violência doméstica.
Porque se a sociedade que ela convive, até a própria família, não lhe dá valor, você imagine um marido, um namorado, um noivo, o que é que ela vai achar? Ela vai dizer, não, se a minha própria família, né, não me dá valor, se a sociedade não me valoriza como eu gostaria que me valorizasse, então meu marido está certo. Meu marido está agindo de acordo, ou meu marido, ou meu companheiro, está agindo de acordo com a sociedade. Está na mesma linha. Está na mesma linha da minha família. Quando a gente é criança e nossos pais, tira a gente da sala porque diz assim, olhe, aqui é conversa de homem. Vocês já ouviram isso? Alguém aqui que é mulher já ouviu isso? Aqui é conversa de homem. Mulher não pode ouvir isso não. Vão para o quarto, vocês fiquem lá para a cozinha. Quer dizer, para os homens, nós mulheres, não podemos participar do discurso social e político. Isso vocês pensam que já está extinto? Não. Não está extinto não. Muitos homens pensam assim. Muitos homens na sociedade pensam assim. Que a mulher não deve participar do discurso político-social. Agora a gente está vendo uma maior interação, né, na política. Mas por quê? Porque a lei eleitoral, ela fez surgir vagas obrigatórias. Então todo partido político, ele tem que ter um número X de candidatos, mulheres. E aí, muitas vezes, a pessoa se acha, e agora eu estou valorizada porque eu sou candidata. Muitas vezes você está sendo usada pelo partido político para angariar os votos que ele precisa. Denise disse assim, a baixa autoestima deixa a mulher vulnerável, né? Ela acredita que não é possível viver uma realidade melhor que aquela, e até mesmo que é culpa, isso mesmo. Era isso que eu estava tratando, Denise. A baixa autoestima que a mulher é impingida pelo seu agressor, a mulher começa a se sentir diminuída e fica vulnerável a todo tipo de agressão. Eu coloquei aqui no começo, Denise, que as formas de violência doméstica são várias. A pessoa pensa que violência é apenas violência física, mas nós temos a violência psicológica, a violência emocional, a violência patrimonial, né? A violência moral, que são muito agressivas. Não é somente você levar um tapa, você levar um empurrão, uma puxada de cabelo, que vai influenciar na sua vida. Você também levar um xingamento, você também ser humilhada, você também ser denegrida, você também ser maltratada, você também não ser ouvida. Isso também mexe com o seu psique, seu emocional, e sua autoestima vai lá para baixo. Você fica totalmente vulnerável. Entendem? Então, assim, é preciso uma conscientização de todos nós que fazemos parte da sociedade, para que a gente fique atento, para que nós mesmos não venhamos, a cometer uma violência contra a mulher. Essa mulher pode ser nossa irmã, essa mulher pode ser nossa prima, nossa amiga, nossa mãe, nossa tia. A gente tem que saber cuidar, porque senão elas vão entrar nesse índice. Como eu falei, a violência psicológica, ela traz a perda de autoestima, ela causa distúrbios psicológicos como ansiedade e depressão. A violência moral, ela é feita como uma humilhação em público ou em família, causando um dano moral à imagem da mulher, como mãe, como avó, como irmã, como companheira. Ela fica se auto-vendo, né, se enxergando de uma forma pior possível. A violência patrimonial, que é quando o cônjuge dissipa o patrimônio do casal sem consultar a mulher,
sem até mesmo ela saber. E finalmente a violência física, que é a que a gente está mais acostumado, que é o quê? É a violência que pode passar e caminhando dentre uma simples lesão corporal, pequena, leve, até uma lesão corporal grave, gravíssima, chegando ao feminicídio, que é a morte envolvendo a violência doméstica. Essa situação, se a pessoa se omite, aquela pessoa que está sabendo que a vizinha, que a prima, que a sobrinha, que alguém da família ou que alguém conhecido dela está sofrendo uma violência e ela se omite, ela diz: eu, em briga de marido e mulher, eu não meto a colher. Ela, quer queira ou quer não, vai estar contribuindo para que essa violência se perpetue. Porque se as autoridades não tomarem conhecimento de que aquela mulher, de que aquele casal está passando por esse processo de total desrespeito moral, psicológico, emocional, né? Que está passando por esse processo terrível de violência, como é que vai melhorar? Não vai melhorar, a situação só tende a piorar. A sociedade então precisa ajudar no combate à violência doméstica, fazendo denúncia aos órgãos competentes, para que assim se possa estar diminuindo e, quem sabe, até extirpando esse mal que assola toda a nossa sociedade. É muito importante, pessoal, a conscientização do agressor. Isso já tem sido feito através de alguns programas, através de órgãos como a OAB, o Ministério Público. Ele já tem um corpo técnico, né, na sua estrutura, praticando, muitas vezes através de psicólogos, assistentes sociais, praticando uma conduta de ouvir o agressor também. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, a violência doméstica é uma violência que ela às vezes é derivada da herança daquele homem. Ele teve um pai que batia na mulher, ele teve um avô que batia na mulher, ele teve um tio que batia na mulher. Então, a sociedade, como é machista e impõe esses padrões ao homem, ele acha que com a mulher dele, ele também vai fazer a mesma coisa e também está tudo certo. Porque se o pai fazia, se o avô fazia, se o tio fazia, e as mulheres não denunciavam, aceitavam aquela violência, ele acha também que a mulher dele tem que aceitar. Só que a gente percebe que a sociedade hoje em dia não é a sociedade, né, de nossos avós, de nossos pais. A mulher hoje em dia, ela não é mais a mulher passiva, que aguenta todo tipo de violência calada, aquela mulher Amélia, né? Pelo contrário, Denise disse: eu sempre penso que até uma simples ligação de interfone ou a visita de um policial pode evitar o feminicídio. Com certeza, Denise. Com certeza. Se nós todos não tivermos medo de denunciar, de fazer uma simples ligação, como a Denise está falando aí, do 180, você pode evitar sim o feminicídio. Pessoal, aumentou demais a quantidade de feminicídios no Brasil, em Sergipe também. Nessa época que estamos vivendo, na pandemia, onde nós estamos com os nervos à flor da pele, nós todos temos que lidar com o nosso emocional. Nós todos temos que lidar com a frustração de, às vezes, não saber se vamos ter um futuro melhor, se vamos ter futuro, né? Essa insegurança que está assolando a todos nós está passando também no âmbito das relações domésticas. E o agressor, ele agredia menos. Por quê? Ele trabalhava. Ele ia
só voltava para casa às vezes à noite. Agora, muitas vezes, ele está tendo que permanecer com aquela mulher, com a vítima, em casa 24 horas, com os filhos gritando, pedindo, né, alimentos, ele sem poder trabalhar. Esse homem fica pressionado cada dia mais e desconta nas mulheres. Eu quero deixar aqui destacado que a violência contra a mulher não é somente nas classes sociais mais baixas. Nas classes sociais mais baixas. A violência está entre todos os tipos de classe. A violência da mulher é uma questão de enxergar a mulher de uma forma minorizada, de uma forma deturpada. A pessoa que olha para a mulher de uma forma, com uma lente diminuída, já diminuindo aquela mulher, ela tem uma tendência, sim, de praticar atos de violência contra aquela mulher. E aí é importante a gente estar verificando, a gente como mãe, a gente como irmã, a gente como tia, a gente como participante da sociedade, a gente está identificando nas nossas crianças, nossos adolescentes, nas pessoas que a gente convive, essa situação. Se a gente vê que nossas crianças, nossos adolescentes, né, estão querendo desde pequeno, né, diminuir a mulher, a gente tem que tratar, a gente tem que cuidar, a gente tem que pegar e colocar essa criança, esse adolescente, num acolhimento, fazer um acolhimento com ele, fazer um tratamento psicológico, emocional, dar todo carinho e apoio, mas ao mesmo tempo dizer, olhe, você está errado, a mulher deve ser tratada com carinho, a mulher deve ser tratada com respeito. Não é porque fulano, beltrano, ciclano está tratando a mulher mal que você, meu filho, vai ter sua namorada e vai tratar sua mulher mal. Vai tratar sua namorada mal. Então, é assim, nós como mães, nós como parentes, a gente pode também ajudar o agressor de uma forma a conversar com eles, a fazer um diálogo. Se não conseguir, ver se tenta colocar eles num programa de acolhimento, num programa de atendimento psicológico. É muito importante, entendem? A sociedade só vai mudar essa concepção de como ela vê a mulher se nós também ajudarmos. Não adianta a gente dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me meter, porque eles é quem estão brigando, e já já eles estão de boa, e eu vou sair como a ruim da história. Não precisa vocês dizerem que foram vocês que fizeram a ligação. Vocês podem fazer a ligação sem dizer, né, quem é que está fazendo a ligação. Pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para mim. Alguém aí tem a pergunta para eu estar respondendo aqui na live. Então, a gente não pode se omitir. Olá, Nazaré, seja bem-vinda, minha amiga. Vocês aí têm alguma pergunta para me fazer, por favor? Digam aí façam alguma pergunta sobre a violência doméstica. Vocês acham que a violência doméstica ela tem aumentado na época agora da pandemia? Vocês têm coragem de denunciar o agressor? Tem coragem de denunciar o agressor? Vocês já foram vítimas de alguma violência doméstica? Muitas vezes a mulher, ela é vítima e ela fica calada, ela tem vergonha de se expor, né? Por que a mulher tem vergonha de se expor? Porque nós, como sociedade, nós vamos taxá-la.
nós vamos dizer, ela tá com aquele marido, ela tá com aquele homem porque quer. Ela tá com aquele homem porque gosta de apanhar. Não é assim, pessoal. As pessoas que sofrem violência doméstica, a mulher que sofre violência doméstica, ela é humilhada tanto dentro do casamento, da relação, quanto fora. Pois a mulher ela se sente culpada. Isso mesmo, a mulher se sente culpada por estar sendo castigada, por estar sofrendo violência. Ela acha o seguinte, que ela errou, que em algum momento ela fraquejou, quando na verdade quem é o agressor é o outro. Mas ela acha que ela provocou a agressão. Por que ela acha isso? Por que será que a mulher acha que provocou a agressão? É como eu digo, a sociedade é machista. A sociedade coloca na cabeça daquela mulher que ela deve aceitar qualquer tipo de agressão contra o seu marido, pois ele é seu esposo e você deve permanecer na relação. É muito triste quando uma mulher fica numa relação dessa. Porque, como eu falei a vocês logo no começo, existem ciclos de violência. O primeiro ciclo, ele vai de agressões verbais, diminuindo a mulher na sua autoestima. Depois, ele vai diminuindo o amor próprio daquela mulher. Depois, ele vai partindo para agressões, difamações, calúnias. Entendem? E finalmente eles passam para agredir fisicamente, batendo, esmurrando, puxando o cabelo. Até chegando ao feminicídio, que é a última etapa, a pior etapa. Pois bem, nós como mulheres, nós temos que ter essa preocupação com nossas crianças, educando as nossas crianças, educando nossos adolescentes, nas escolas, fazendo campanhas nas escolas para que as pessoas entendam cada vez mais que a violência doméstica da mulher contra a mulher não é uma coisa simples, é uma coisa que ela é multidisciplinar. Por isso que na lei Maria da Penha, ela ela vem expressamente dizendo que existem vários ramos para tratar dessa mulher. Porque a mulher, ela fica com o psicológico abalado, ela precisa de uma assistência social, porque muitas vezes essa mulher é uma mulher carente, né? Não tem, até às vezes não tem onde morar. Ela precisa de tudo, ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, para que ela transforme o seu pensar e não ache que ela provocou aquele mal. Porque se a mulher achar que provocou, ela vai deixar que aquele mal perdure e o homem, cada dia mais, vai praticando a violência contra ela. Por isso que existe a estatística aí mostrando que está em alta, está crescente o número de violências domésticas. Justamente, a violência doméstica, ela passa por uma estruturação psicológica, emocional e social. A mulher vítima de violência, ela sofre violência social, ela sofre violência psicológica, ela sofre violência fora de casa. E a dentro de casa, ela acha que é igual à de fora. Ou seja, ela vê o seu agressor fazendo o que ela acha que a sociedade faz com ela. Pessoal, nós estamos nos últimos
segundos. Eu agradeço a todos que participaram da nossa live. Espero contar com a audiência de vocês nas próximas lives. Fiquem com Deus. Até a próxima.